Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma, dia 10 de fevereiro. E aí a homenagem ao Bar Harmonia com o seu Jorge e o Plínio Profeta. Bom dia, Mauro. Bom dia, Rossana. Carla, Carol, como vai? Olha esse sambinha aí, homenagem ao Bar Harmonia. Bom dia, Amanda. Isis, como vai? Tem que ter essa malemolência para tocar um samba, né? Bom dia, Ana Tereza. Bom dia, Eliana, Stanley. E vou tocar no puteiro nesse Rio de Janeiro. E vou tocar no puteiro, que é esse Rio de Janeiro. Esse é o Bar Harmonia que tem no Rio. Tu já foi no Bar Harmonia, Carol? E vou pegar a Isabela. Tu que mora aí, a Ana Tereza também mora no Rio. Eu morei no Rio, mas não lembro de ter ido no Bar Harmonia. Eu era muito novo. Bom dia, Kátia. Eu tinha 20, estava recém-formado. 23 anos quando morei no Rio de Janeiro. Bom dia, Nega. Bom dia, Maria. Conceição. Como vão? Não lembro de ter ido. Muito bem. Bom dia. A Kátia está na estrada. Deve estar indo para o trabalho. Pode cair a conexão, vai com cuidado, presta atenção, tá tudo certo. Bom dia, Ângela, bom dia, Grácia. Bora lá então. Bom dia, Rosali. Tu foi no Bar Harmonia, Carol? Indo pra Uruguaiana? Ah, que legal. Manda um beijo pro Nelson aí, deve estar o Nelson, o Fred, a Isadora junto no carro. Manda um beijo pra eles. Bom passeio. Bom dia, Marta, tudo bem? Que bacana que está conseguindo acompanhar, Martinha. Bora lá. Então é isso. O poder das Dakinis, 12 mulheres extraordinárias que moldaram o budismo no Ocidente, escrito pela Micaela Haas, e aí editorado pelo Vitor, da Luz e da Letra. Quem traduziu foi a Giane e o Marcelo Nicolodi. A Giane é lá de São Paulo, o Marcelo lá do Rio, se não me engano. Acho que ele está morando lá. E é isso aí, talvez a gente se encontre agora. Eu vou pro retiro daqui a pouco. Daqui a pouco mais, semana que vem. Talvez a gente se encontre no retiro. Bem provável. Bom dia, Luana. Bom dia, Sinara. Bom dia, Padilha. Ontem teve Bom dia, Paulinha. Ontem nós fomos na inauguração, na Casa de Cultura das Artes da Luana de Castro. Muito bacana. Luana, tu estava lindíssima ontem. Tu tinha que ter tirado uma foto tua e colocado lá, que era uma das artes, assim. A Luana é toda exótica, linda, assim. Bom dia, Odete. Bom dia, Deni. Combina muito bem, assim, com a tua arte. Tava lindo, adoramos. Saímos dali, fomos lá visitar e conhecer o Parque das... Como é que chama? Parque das Águas? Uma coisa assim, a nova praça aqui de Lajeado. Lindo, lindo, lindo. Um baita trabalho da prefeitura. Mas muito lindo, Luana. Adorei participar lá. Então quem é de Lajeado ou região, vai na Casa de Cultura. Logo que tu sobe a escada, pro lado direito. Assim, é uma exposição que está tendo do lado direito da Luana. Com seus trabalhos na época que ela estava morando em São Paulo, estudando... depois, então, algumas fases dela aqui. Então tem todo um processo bacana. Assim. Tem um trabalho que ela fez naquelas folhas que essas costureiras usam. Sabe aquelas folhas que é cheia de risco, assim, de marcações, né? E ela pintou em cima daquilo. Então tem um processo muito, muito interessante, assim, né? de transformação dentro daquele quadro. Achei bem, bem criativo aquilo. Bem legal. Moldes é o nome daquilo, a Carolina lembrou. Tava lindíssima, Luana. Linda, linda, linda. Então a gente está aqui, né, Rosali, página 91. Transformando um banco de sangue em um templo. Então ela já está nos Estados Unidos. Ela foi convidada para trabalhar no banco de sangue. E vamos lá.
Apenas 15 anos antes, no Tibete, ela havia sido uma das primeiras tibetanas a doar sangue. Mas agora, tirar sangue tornou-se seu trabalho. Ela transmutou o trabalho em Dharma como uma alquimista, diz Alan Wallace. Bom, Alan Wallace, para quem é budista aí, dispensa apresentações. Não, Grácia, deve ser só no teu aparelho que está sem som. Porque se o pessoal está respondendo aqui, tem som. Bom dia, Lu. Entendesse? Se o pessoal respondeu o que eu falei sobre a exposição, então tem som em todos, só no teu que não tem. Dá uma olhadinha aí, deve estar algum probleminha no teu áudio aí. Então, Alan Wallace, eu já fiz retiro, é um americano, foi tradutor do Dalai Lama, tem uns, talvez 75, 76 anos hoje, e tem livros brilhantes assim dentro do budismo. A editora Lúcia da Letra tem vários dele publicados. Eu fiz retiro com ele aqui no Brasil já de 15 dias. E aí é isso. Então procurem Alan Wallace. Para quem já fez. Quem já fez retiro com Alan Wallace aí? Eu sei que tem alguns aí que são mais ligados no Dharma. Hein? O americano tradutor do tibetano, professor e autor de best-sellers. Ela ficava constantemente recitando mantras e abençoando todo o sangue que era enviado. Alan Wallace conheceu Dagmola há quase 30 anos, quando traduzia para um lama tibetano. Ele ficou imediatamente impressionado com a pureza de sua presença, sua bondade, sua humildade absoluta. Rosana Varacin já fez retiro com o lama Alan Wallace. Só de pensar nela, meu coração se aquece. Conta Alan, cheio de admiração. Se Tara nascesse como um ser humano, como ela poderia ser diferente de Dagmola? Junto com Dalai Lama e Gyaltsen Rinpoche, ele a considera uma de suas professoras mais importantes. Sua mãe no Dharma. Uma das qualidades que Alan considera tão inspiradoras é que ela é completamente engajada, tem um emprego em tempo integral, administra o centro de Dharma com o marido e cria 5 filhos. Nossa, o troço é violento. É simplesmente espetacular. Em seu prefácio à autobiografia dela, Alan Wallace escreve: claramente temos aqui uma pessoa que experienciou as profundezas da prática budista e deu um exemplo comovente para outras pessoas que buscam uma integração da vida espiritual com a vida mundana. Porque vocês sabem que é difícil, né? Tu manter a vida mundana, né, e a vida espiritual em paralelo, assim. Não foi fácil. Eu era a única que trabalhava, cuidava das crianças e da casa. Era os anos 60. A guerra do Vietnã havia levado centenas de milhares de estudantes para as ruas em protesto contra a guerra. Os Rolling Stones não conseguiam ficar satisfeitos. A ascensão do feminismo havia derrubado as últimas barreiras legais à igualdade nos locais de trabalho. Que movimentação naquela época, né? O LSD era vendido até mesmo em Seattle. Dagmola se viu em um mundo mais radicalmente diferente do que ela jamais poderia ter imaginado. Então imagina, tu sai lá do Tibete, do meio das montanhas, e vem para esse mundo explodindo, assim, as pessoas enlouquecidas, né? Quebrando com todo um conservadorismo. Mesmo assim, nos anos 70, os primeiros alunos americanos sérios bateram a sua porta, e finalmente a família de Dagmola conseguiu abrir o seu primeiro centro de Dharma. Sabe o que eu lembro que na época dos anos 70, eu devia ter uns 5 anos. 70 e poucos ali. 72, 73. E aí um irmão meu, bom dia Carla, aí um irmão meu, o Lalo, que a gente chamava, né, o Carlos, já faleceu. Ele faleceu há alguns anos. E aí ele chegou com uma fita BASF. Lembra das fitas BASF? Quem conheceu as fitas BASF aí? Eu tenho aqui. Acho que tem gente aí que não conhece. Quem nunca viu uma fita cassete? Quem nunca viu? Eu tenho várias aqui, porque eu tenho umas gravações ali que eu não posso perder. E tenho discos vinis também, uma fita BASF. Esse aqui é uma fita BASF, ó, gente, para quem não conhece. Essa aqui é o CX, é da Philips essa, mas é uma fita, cassete. E aí ele chegou com uma fita, colocou naqueles gravadores, né? Fechava assim com aquelas teclas. E aí ele disse...
O Mauro disse, eu nunca ouvi falar. Mas tem a cara de pau mesmo. E aí tocou Gal Costa. Eu fiquei admirado com aquilo, né? E ele me emprestou um livro do Khalil Gibran. Só leio isso aqui. Eu tinha 6 anos. Um alemão sabia. Eu disse, mas como é que eu vou ler, Lalo? E ele disse, eu leio para ti. Aí quando tu souber ler, tu vai ler. Aí foi minha iniciação em músicas maravilhosas e em filosofia. Aí ele lia para mim aquilo. Aí logo em seguida comecei a ler, né? 7, 8 anos ali. E aí um dos primeiros livros que eu li foi o Khalil Gibran. Então já comecei na filosofia, direto assim na veia, e com músicas de Gal. Depois ele me apresentou Caetano, me apresentou toda essa galera assim. E eu ficava fascinado. Eles usavam, meus irmãos usavam aqueles cabelos Black Power, assim, sabe? Eles eram bem dessa época mesmo, assim, bem envolvidos com isso. Ah, isso aí é Jurássico, né? Claro, mas sensacional. As minhas funcionam. Eu tenho um tocador ali, tocador de fita. Ó, esse aqui é do Djavan e Boca Livre. Tem umas fitas aí bem legais. Mas então, já comecei a ler filosofia com 7, 8 anos. Esse é o problema. Com 12, eu já tinha lido toda a coleção das Mil e Uma Noites, 12 livros. Era alucinado pela leitura. A Ângela diz que tem uma gravação da infância em fita cassete. Boa. Embora o começo tenha sido difícil, o centro foi invadido e roubado 2 vezes. Misteriosamente, os ladrões esvaziaram os quartos dos moradores, mas não tocaram em nenhum dos objetos preciosos do altar. Respeitaram o altar. Dagmola criou um oásis tibetano no meio da América moderna. Seu monastério em Seattle, uma igreja convertida, é um prédio amarelo brilhante de 3 andares com detalhes em vermelho escuro, e uma rua residencial tranquila e arborizada, erguido em um terreno de esquina. Um relicário branco em forma de sino sânscrito em stupa. À direita da entrada é um tributo ao seu tio Dzung Rinpoche, que faleceu em 1987. 32 rodas de oração ao lado leste do monastério Sakya enviam preces de compaixão a Seattle, por meio de qualquer pessoa que coloque as rodas em movimento. Quem já viu aquelas rodas em movimento, quem já foi para Três Coroas, né? Tem aquelas rodas que tu vai girando, aí vai passando a mão, assim elas vão girando. Aí vai... Está escrito as orações, né? Como se elas fossem girando e levando para o mundo. Assim. Esculturas de veados flanqueiam a roda dourada acima da entrada. Uma lembrança da primeira vez que o Buda histórico girou a roda dos ensinamentos há 2.500 anos atrás, no Parque dos Servos, né, perto de Varanasi, na Índia. O enorme salão de ensinamentos abriga uma estátua do Buda dourada brilhante, 3 vezes maior que o tamanho real. Bernardo Bertolucci filmou seu épico hollywoodiano O Pequeno Buda nesse templo elaboradamente pintado. O Pequeno Buda também teve a participação de Dzgar Rinpoche, né, em que ajudou na historicidade. Né? Bom dia, Joy. Lucelena, bom dia. À esquerda da entrada do monastério, a bandeira americana está hasteada. À direita, a bandeira tibetana. Com o nascer do sol azul e vermelho, tremula com o vento em um mastro alto. Um dos meus sonhos é fazer uns budas aqui no terreno, assim. Tem essa intenção. Mas, né? Tudo é envolvimento. De todas as formas, né? Será que algum dia o veremos de novo? O que bate aqui Carolina, é todo um sistema, que eu tô com tudo meio solto, assim, o computador ele geme. Dagmola empreendeu a árdua jornada de volta à sua terra natal 3 vezes, em 1986, em 96 e 2006. Nossa, é tudo, né? De 10 em 10, né? 10 em 10 anos, exatamente. Até seu primeiro retorno em 86, ela chamava os Estados Unidos de seu segundo lar. Como acontece com quase todos os tibetanos nativos. A esperança de que o Tibete melhorasse e ela pudesse voltar a viver lá para sempre nunca abandonou.
Mas as mudanças chocantes que testemunhou a fizeram mudar de ideia. A primeira vez, ela foi sozinha de forma escondida. Quando voltou pela segunda vez em 96 com Dagchen, Davi, o filho, né? E sua esposa e vários outros membros da família, os chineses impuseram várias condições para conceder o visto. Eles não tinham permissão para dar ensinamentos e nem para dar ou aceitar presentes. Eles não podiam falar com seus compatriotas sem supervisão. Foi de partir o coração, afirma David. Com frequência, milhares de tibetanos faziam fila para ver meu pai, mas os chineses davam a volta com o carro e nos levavam para outro lugar, sem permitir que os tibetanos conseguissem vê-lo. Que horror, não? Eles impediram totalmente a viagem ao Tibete Oriental. Conforme meu pai envelhece, ele continua se perguntando: será que veremos o Tibete de novo? O regime de punho de ferro de Mao Zedong, nos anos 60, transformou o Tibete em um inferno. Como pode isso, né? Essa autoridade, assim, essa ditatoriedade, assim, né? De não entender a cultura do outro, assim, de impor, assim. Bom dia, Gabi. De impor a cultura assim acima, goela abaixo, assim. Não, isso está errado. Isso não pode. Eu acho tão incompreensível isso. Eu tenho uma mente muito, acho que muito ingênua. Eu não consigo compreender isso. Muito fora do meu contexto de compreensão. A maioria dos amigos e familiares da Dagyumola que ficou para trás morreu nas mãos dos chineses, incluindo sua mãe e sua tia, em uma prisão chinesa em Lhasa. Dagyumola admite que lembrar-se do destino da mãe e da tia é algo que ainda mantém acordada à noite. Um dos objetivos das visitas de Dagyumola ao Tibete era descobrir mais sobre as circunstâncias da morte de seus parentes, mas seus pedidos não foram ouvidos. Suas perguntas permaneceram sem resposta até os ensinamentos do Dalai Lama, que recentemente assistiu em Pasadena, Califórnia. Por pura coincidência, ela se sentou ao lado de uma monja tibetana que havia sido encarcerada junto com sua mãe perto de Lhasa. Olha que sorte. Mas foi solta e depois conseguiu contrabandear um pouco de comida para a mãe dela. Dagyumola estima, junto com o governo tibetano no exílio, que centenas de milhares de tibetanos foram mortos por tortura, trabalho forçado, desnutrição e fome durante esses anos. Muitos deles desapareceram sem deixar rastros. A gente já ouviu essa história aqui no Brasil, né, na Argentina, em muitos países. Né? Que loucura. Não temos mais um lar no Tibete. Ainda que os tibetanos reconquistassem sua liberdade amanhã, acho que eu não voltaria, diz Dagyumola. Agora os Estados Unidos são o nosso lar. Tudo bem até aí? Bom rever as histórias, né? Pra gente ver o que a gente está passando. É importante. Bom dia, Fátima Abreu. A família está aí, reunida. Revitalizando a linhagem. No exílio, o maior desejo de Dagyumola não foi realizado. Todos os seus 5 filhos foram reconhecidos como encarnações de grandes mestres Sakya, mas nenhum quis adotar sua função tradicional. Seu primogênito, Mandyu Vajra, oficialmente reconhecido como a encarnação do líder anterior da dinastia Sakya, insiste em ser chamado pelo nome comum David. Lembra que o filho dela, né, que é a encarnação do avô dele, né, o pai do marido dela, que o pai não gostava dela, lembra aquele barraco todo? Então, o filho dela. E ele e ele escolheu o que quer se chamar de David, um nome americano e pronto. E escolheu Kon como sobrenome, que soa como o nome mais ocidental de seu clã. Então ele mudou o nome. Disseram que eu fiquei americanizada. Né? Tem a música da... Acho que é Adriano Calcanhoto que canta, né? Ele se mudou para Los Angeles e casou-se com uma advogada brilhante e poderosa, Carol Hamilton, e trabalha como executivo financeiro na Sony. Sabe a Sony? No Tibete, os moradores o carregaram nos ombros, construíram um trono para ele e foram as lágrimas quando a mão do menino tocou suas cabeças, abençoando-os. Olha só que situação.
Naquela época ele era chamado de O Precioso. Se os lacaios de Mao não tivessem destruído quase todos os 6.000 monastérios durante a chamada Revolução Cultural, Caetano canta também, né? Eu lembro da Adriana Calcanhoto cantando. Ele seria o guia em vários desses monastérios. A comunidade tibetana o criticou duramente por abandonar seu papel tradicional. Deve ter sido difícil, né? Mas David articula uma perspectiva muito diferente. Ele é um homem extremamente agradável e envolvente e corporifica totalmente o espírito budista. No entanto, assumir sua herança espiritual significaria me separar da família, porque eu teria que retornar ao monastério na Índia quando era menino para fazer o treinamento tradicional. David permanece imperturbável. Depois de tudo pelo que passamos, a ideia de nos separarmos era simplesmente insuportável. Daí, o posicionamento dele é isso mesmo. Bom dia, Aparecida Redel. Como vai? Entrando o pessoal Redel. No entanto, a pressão da história estava presente. Quando David decidiu se casar com sua namorada americana, Dagmola se opôs. A história se repetindo. A família dele, lembrando o barraco lá no Tibete. Né? Como as histórias se repetem, elas são cíclicas. Bom dia, Grácia. As histórias são cíclicas. Aí, a família dele, do marido da Dagmola, né? Vou contar esse barraco para relembrar o barraco que rolou lá no Tibete. Aí era contra o casamento com ela, porque ela era uma campa, né? Ela era de outra casta. E aí ela repete a mesma coisa agora. Não, como assim se casar com essa fulaninha? Sei não, mas eu acho que ela está repetindo um esquema sansárico aí. Dagmola se opôs. Ela compareceu ao casamento, mas levou anos para aceitar as decisões que ele tomou. Turrell Wiley, que iniciou todo o processo de trazer os tibetanos para os Estados Unidos, escreveu em uma revista local: ironicamente, o projeto matou parte do que pretendia preservar, pois é incerto que os tibetanos consigam transmitir muito de sua tradição cultural de 1.300 anos para os seus próprios filhos. É muito complicado, né? Isso pode ser muito pessimista, pois a tradição acaba sendo passada adiante. Hoje nós vamos terminar a Dagmola. Dagmola sorri de alegria ao falar sobre seus 10 netos. Vários são ordenados e estudam com afinco nos monastérios do Himalaia. Pela primeira vez, ela fez uma excursão pela Califórnia, ensinando lado a lado com seu neto de 13 anos. Aqui ele, olha a foto aqui, gente, olhem para a tela, o neto dela de 13 anos, que já está dando ensinamentos. Estão vendo? Que bonitinho. A Sangha Sakya Rinpoche, que recentemente começou a dar iniciações e palestras impressionantemente eruditas, aos 13 anos. Minha aspiração para meus netos é que eles preservem os ensinamentos Sakya, diz Dagmola. Não somos sectários e respeitamos todas as tradições, mais importante que elas tenham continuidade. Dagmola retornou recentemente de uma visita ao sucessor designado de Dangchen Rinpoche, seu neto de 17 anos, a Vikrita, nas colinas de Bir, norte da Índia. Bom dia, Prof. Marielle. Lá, o adolescente carismático estuda filosofia budista no Dzongzar. O Dzongzar, que eu falei há pouco, é o que ajudou no livro do Bernardo Bertolucci, O Pequeno Buda, Dzongzar. O Instituto Budista liderado pela encarnação de Chamyang Khyentse Chokyi Lodro, o famoso mestre com quem Dagmola passou um ano no Tibete Oriental. Por fim, assim, as linhagens e amizades que ela encontrou no Tibete agora persistem com a geração seguinte no exílio. Haverá continuidade, diz ela, mais brilhante e vibrante do que nunca. Massa, né? Não é amanhã, né? Segunda-feira a gente continua com o livro e nós vamos falar sobre essa figura aqui. Quem lembra dessa figura? Shetsuma Tenzin Palmo. Nós já lemos, acho que 2 livros dela aqui, né? Caverna na Neve. Quem não leu, leia esse livro. Caverna na Neve. Eu acompanho no YouTube, tem todas as gravações dos livros que a gente já leu aí. Tem 10, 12 livros. 12 livros, eu acho.
Tem a Caverna na Neve, que fala sobre a história dela, que ela ficou 12 anos, né, em meditação nessa caverna, no meio da neve, dentro da neve. Troço de 3x3 lá. Bora lá então? Quem acompanhou o livro Caverna na Neve comigo? Livro sensacional, genial, né? Se coloque uma postura ideal para hoje. Relembrando que o ideal é o ideal por corpo neste momento, nessa sexta-feira, que pode ter sido diferente de ontem. Depende de como vocês tiveram a noite, como passaram a noite. Então a postura ideal é aquela que traz uma dignidade de respeito ao corpo neste momento. O convite é que tragam atenção para todos os sons à sua volta. Apenas ouvindo. Naturalmente trazendo atenção para as sensações do corpo, no que surge a cada momento. Gentilmente trazendo atenção para a respiração, onde ela acontece. Deixando que a mente ancore na respiração. Se perceber que a respiração ancora mais no abdômen, permaneça o olhar, a atenção ali. Se ela se movimenta para o peito ou para as narinas, acompanhe. Estando presente a cada experiência no momento em que ela acontece. Sem distrações, mesmo que a mente se distraia para um som, algum pensamento, alguma sensação do corpo. Apenas observe essa distração. E retorne gentilmente a observar a respiração onde ela acontece. E apenas fique nesse estado. Não há nada a buscar, nada a encontrar. O intervalo entre um pensamento e outro, o fim de um pensamento e o começo de outro, há um intervalo, esse intervalo é Rigpa,
a natureza da mente. Muitas vezes a gente percebe essa natureza da mente quando dissolvemos os pensamentos. A busca da meditação é permanecer nesse lugar. Derikpa. Essa é a prática de Dzogchen. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandem e toquem a todos. E que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Quem vai continuar na prática, estabeleça esse lugar entre o intervalo entre um pensamento e outro. Apenas isso. E entendendo que quando surgir um pensamento ou terminar um pensamento, também é meditação. Também é um estado de Dzogchen, né? Então, de olhar para tudo que está acontecendo nesse lugar. Ok? Boa sexta-feira, bom final de semana, bom tudo. Cuidem-se, aproveitem a vida sem moderação, aprontem bastante. Só para a gente ter o que falar segunda-feira. Façam umas coisas assim bem erradinhas, assim, só para aumentar o karma de vocês, né? E depois atentem contra a moralidade, aos seus hábitos. E depois segunda-feira a gente ajuda a resolver isso. Tá bem? Sejam rebeldes. A Marta não, porque se a Marta for mais rebelde do que ela já é, daí extrapola todos os limites, né? Já deu. Deu, Marta. Tem um limite para a rebeldia. Tá bem? E aí a gente volta segunda-feira. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandem e toquem a todos, todas, que nós possamos nos tornar um caminho iluminado.